eu estou batendo um papo com o pré-candidato do PSL, o ex-deputado Luiz Calixto, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. Antes da gente voltar, deixa eu dar uma dica aqui. Recebi esse convite da doutora Olívia Ribeiro, da Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher aqui de Rio Branco. Acontece neste sábado, a partir das 16h30, saindo ali do Fórum Barão do Rio Branco, da frente do Fórum, a cicleata Dê uma Volta na Violência, essa cicleata aí, que faz parte desta campanha contra a violência no lar, a violência contra a mulher. Tá aí, muito obrigado, doutora Olívia, vou participar sim, eu e toda a turma ali do Rio Branco Night Bikers, que é um pessoal muito bacana, que gosta de pedalar, de fazer esporte. Mas voltando aqui com as perguntas dos internautas, deputado, no bloco anterior ficou a seguinte pergunta: o senhor pretende, tem uma proposta de criar um outro terminal urbano, haja visto que esse é um dos maiores problemas da capital, o transporte coletivo, o alto preço da passagem de ônibus? O Eliésio diz o seguinte, visto que o atual terminal, ele já se tornou uma verdadeira parada de ônibus, envergonhando o turismo na capital. Por partes, né? Primeiro que eu não acredito que um turista venha a Rio Branco para andar de ônibus, principalmente nesses ônibus de péssima qualidade. Segundo, o terminal aos poucos... Mas tem turista que não tem tanto dinheiro assim. Pressupõe que quem viaja tem algum dinheirinho e passa poucos dias. Segundo, aos poucos o terminal, e essa é uma questão delicada que precisava de um tempo maior para explicar, ele está perdendo a função. O terminal foi criado para criar um cercado para evitar que a pessoa pegasse o segundo trecho sem pagar. Mas hoje, Alain, com a implantação da catraca eletrônica, e isso é o caminho natural, o terminal vai perder a razão, porque vai estar no seu cartão o seu crédito de pegar 2 trechos. Então, o terminal ele vai acabar se transformando numa parada de ônibus e num centro comercial, não com aquela finalidade que ele foi criado para integrar os 2 trechos, de você pagar uma tarifa só por 2 trechos. Né? Então, vamos, por exemplo, você sai lá do Universitário, cai dentro do terminal para pegar um ônibus para o São Francisco. Ora, com o cartão magnético, o seu trecho já está contemplado na codificação do cartão. Então, o terminal perde a sua função, portanto, eu não vou criar mais um terminal. Segundo, a nossa passagem é de fato muito cara. Alain? O senhor reduziria o valor da passagem? Olha, eu chamaria os empresários, eu não vou fazer aqui nenhuma informação, como eu te disse no início, eu vou fazer nenhuma afirmação eleitoreira, demagógica. Eu só queria entender por que é que uma passagem em Rio Branco custa R$ 2,40 e em Aracaju custa R$ 2,25. Em Belém custa R$ 2,00. Em Brasília, que é a capital do custo de vida mais elevado, um trecho dentro do plano piloto, não pelas cidades satélites, que já é considerado quase que interestadual, também custa R$ 2,00. Eu tenho essa tabela aqui, Alain, que o Rio Branco está entre as 11 capitais que tem a passagem mais cara. E tem que se fazer uma observação. Nós temos também os trechos mais curtos. Ou seja, a nossa ocupação de passageiros por quilômetro rodado é bem maior. E onde está o problema? Gratuidades, preços dos insumos? O problema está nos acertos da empresa de ônibus. Fazer acerto com o político, fazer acerto com o prefeito para conseguir implantar o preço da passagem. Alain, deixa eu te contar um fato aqui interessantíssimo. Uma vez eu fui almoçar lá na Dona Bela. Você lembra da Dona Bela, né? Aquele restaurante maravilhoso. Na Vilac, sim. Você conhece, sim. Sim. Você não quer fazer uma propaganda, mas conhece. Certo. Diga. Aí, Alain, eram as 2 horas, 3 horas da tarde. E cheguei lá, tinha uma mesa muito animada. Sabe quem era que compõe essa mesa? O sindicato do transporte coletivo, junto com os patrões do transporte coletivo. Eu já comecei a desconfiar, que eu sou meio desconfiado. Dizer, olha, quando o gato e o rato se unem, quem sai perdendo é o dono do armazém. Sabe o que é que eles estavam fazendo lá? Combinando para que os funcionários do transporte coletivo fizessem uma greve para forçar um aumento no preço da passagem. Isso foi em que ano? Isso tem uns 2 ou 3 anos. Então, Alain, é preciso... Isso é uma denúncia muito grave. Muito grave. Olha, eu vou lhe dizer um exemplo, não precisa ir muito longe. Ali perto da cerâmica Flor de Maio, tem um terreno que é de uma empresa de ônibus. E todo ano eleitoral, eu vou evitar o nome de citar, tem uma deputada federal que tinha exclusividade de pintar esse muro. Inclusive de uma deputada federal que sempre se postou contra o aumento do preço da passagem. Então, olha, eu quero respeitar o empresário do transporte coletivo, mas dele vou exigir
honestidade nos preços. Alan, tem muitas coisas que podem ser mudadas. Muita gente diz assim, lá no Acre é caro. Você sabia que o Acre, faz parte da Amazônia Legal. Portanto, as peças de reposição compradas para o estado do Acre são beneficiadas por incentivos fiscais. Elas são mais baratas, inclusive, do que em São Paulo. Então, você tem aqui, por exemplo, em Recife, uma passagem custa R$ 2,15. Recife é uma metrópole. Né? Você tem Natal, a passagem custa R$ 2,20. Isso aqui são dados de abril. Você tem lá Maceió e Macapá, que é bem aqui, custa R$ 2,30. Então nós vamos ter que discutir a planilha. Vamos voltar aqui para mais uma pergunta dos internautas aqui. Essa daqui, rapaz, eu vou fazer. Olha só, a nossa querida amiga Gislaine Vidal também participa. Ela diz o seguinte: a minha pergunta ao candidato é a seguinte: qual é a proposta do candidato para melhorar as condições do trânsito? Já falamos do transporte coletivo, fala do trânsito, visto que as últimas medidas da RB Trans não desafogaram e pouco surtiram efeito para diminuir a sensação de caos, principalmente nos horários de pico. Trânsito em Rio Branco é um problema seríssimo. Como é que se resolve isso? Alargando avenidas, criando viadutos? Deixa eu te falar, alargar a avenida já está quase inviável no estado, em Rio Branco, porque tem um custo de desapropriação muito caro. Mas eu sou um dos únicos pré-candidatos que tem pontuado exatamente aonde nós vamos fazer as intervenções. E onde seriam? Deixa eu te falar, calçadão lá do Colégio Acreano. Aquilo ali foi um grande equívoco. Nós vamos ter que reunir com aqueles empresários... Na gestão de Maurício Sérgio. Maurício Sérgio. Aquilo foi um grande equívoco. Nós vamos reunir para tentar encontrar um local para construir um grande centro popular de comércio para que a Benjamin Constant passe a dar novamente tráfego, principalmente de ônibus. Alan, você anda aqui, a Gislaide, minha amiga Gislaide, conheço. Se você atravessar da ponte de concreto, você só vai conseguir virar para a direita lá no antigo Banco Real. Ou seja, ali virou um garrafão. Ou um outro ponto, Gislaide, que você tocou. Dia desses eu estava ali em frente à difusora, um engarrafamento daquele terrível, solzão de esturricar. Aí vai aquele negócio, né? Lento, e vai. E o motor do carro quase estourando. Aí quando eu cheguei lá na ponte, sabe o que tinha acontecido? Um acidente, uma batida. A perícia demorou quase 3 horas para tirar esse carro. Então um acidente hoje na ponte... Gera tudo isso. Aí você diz assim, Calixto, é fácil de resolver? Não é não. Mas eu acho que se as equipes do pilotão de trânsito tiver nessas regiões mais complicadas, Avenida Ceará, as pontes, um serviço de resgate rápido e eficiente, você evitaria de forma paliativa. Agora, as grandes obras de intervenção no trânsito, seja eu ou qualquer outro que vier a ganhar. Alan, Rio Branco tem 120 mil carros. Hoje você sabe que o comércio de veículos está passando por deu uma queda. Uma pequena retração. Mas consegue ainda vender 600 carros por mês e 1.000 motocicletas. Nós precisamos fazer intervenções na Avenida do Ceará. A Avenida do Ceará é uma avenida coletora. O que é que significa isso? É que ela coleta o trânsito de todas as cidades, de todos os bairros. Todos os bairros. Você não vai para a Baixada do Sol sem passar na Avenida do Ceará. Você não vai no São Francisco sem passar na Ceará. Então, seja eu, Bocalon, Marcos Alexandre, Jamil, Ayrton Rocha, Fernando Melo, nós temos que fazer passagens de nível na Avenida Ceará. Uma delas, ali na ladeira da Maternidade com a Getúlio Vargas. Outra delas, lá na Travessa Guaporé, naquela bifurcação da Guaporé, que vai dar acesso ali para o São Francisco. Porque... São obras colossais. Não precisa ser... Não. Você não faz uma ponte de 200 metros sobre um rio? Por que você não faz um viaduto de 80 metros numa cidade? Então, é a questão de eleger como prioridades. São obras caras? Evidente. Caríssimas. Mas você não recebe dinheiro para saneamento, não recebe dinheiro para isso e para aquilo, você também vai ter que alocar recursos, que são recursos extra-orçamentários, porque os recursos da prefeitura sequer dão para manter a folha de pagamento e as suas despesas normais. Então, tem que ser feito. E isso terá que ser feito, Alan, porque Rio Branco, em que pese seja uma cidade de trânsito muito lento, é um trânsito muito violento. Pergunte ao SAMU quantos resgates eles fazem de motos. Deputado, vamos correr que tem muita pergunta aqui. Olha só,
Tem muita pergunta aqui Tem uma pergunta de um pré-candidato que veio aqui ontem, Fernando Melo. Olha o Fernando Melo participando. Deputado, gostaria de saber o que você acha da aplicação da lei da transparência no nosso estado, em especial na prefeitura de Rio Branco, e como ela se daria em sendo o senhor prefeito da nossa cidade. Alain, a lei da transparência é de autoria do senador Capiberibe. E, de certa forma, o Estado já tem o seu portal, deficiente, com poucas informações, mas tem. Precisa melhorar. A Prefeitura também já tem no seu site um link lá chamado Cidade Transparente, onde você pode acessar as receitas, os balanços, os relatórios de gestão fiscal, mas precisa avançar, porque você sabe que eu sou um viciado nisso, né? De pesquisar. Percebo. Então, a Prefeitura ela só permite que você faça uma pesquisa sobre determinado credor se você for amigo desse credor, porque precisa ter dele o CPF ou o CNPJ. E a lei diz que a informação tem que ser a mais clara possível, de você saber quanto arrecada, quanto gasta, como gastou e aonde gastou e para quem pagou. Porque é a forma da sociedade fazer o controle social. É a forma da sociedade fiscalizar. Quantas coisas as pessoas não souberam por uma informação que saiu, por exemplo, no meu blog, de um pagamento. Um pagamento imoral, tantos milhões para uma atividade que não merecia aquele pagamento. Então, Fernando, primeiro eu quero renovar o convite ao Fernando de ser o meu vice. Né? Mas, como ele não pode, por uma questão partidária, eu queria dizer que nós temos que avançar muito. A população tem que exigir, ela tem que fazer o controle social. Não adianta apenas a pessoa querer transparência e não acessar aos dados para ver se de fato seu dinheiro está sendo bem aplicado. Pergunta aqui, vou correr porque ainda tem muitas perguntas. A equipe lá do Acre Alerta, que também participa efetivamente aqui dos debates. Os conflitos evidenciados no processo de escolha dos pré-candidatos entre as lideranças políticas, tanto da oposição quanto da Frente Popular, revelaram que o principal critério de escolha do candidato é a sua subserviência ao rei e, por último, ao seu reinado. Nesse contexto, perguntamos como exigir uma participação voluntária do povo se internamente as lideranças políticas atuam de forma arbitrária e impositiva. Alain, de certa forma, é porque os partidos hoje eles acabam tendo donos. Tem aquelas lideranças que controlam com mão de ferro. Daí uma razão de eu ter saído para o PSL, aonde eu posso ter a garantia de ser candidato. Se eu fosse para o PMDB, que é um partido que eu tenho o maior apreço, inclusive comecei minha militância, eu estaria lá disputando com o João Corrêa e com o Fernando Melo. Se eu fosse para o PT, o Jorge Viana já tinha decidido, o candidato não seria tu, não seria o Calixto. Se eu fosse para o PSDB, lá já tem essa disputa política. Então, é normal, em democracia a disputa é normal. Eu me lembro, quando eu começava a militar no PMDB, eu quero aqui puxar pelas memórias das pessoas. O Nabor Júnior, que foi uma pessoa de nome inquestionável, o Nabor foi para uma campanha, para uma convenção junto com o Zami Teixeira e quase que perde, porque o PMDB tinha as mais animadas e as mais democráticas convenções. Então, as pessoas que acham que, não, tem muito candidato, melhor muito do que nenhum. Muitas propostas, e aí a população vai saber exatamente aquela que melhor lhe contemple, aquela que melhor lhe agrade. Né? Se de fato as pessoas querem participar do processo político, elas devem sim ter várias opções. Senão fica aquela história de sim ou não. Olha, o nosso tempo já está estourado. Eu quero agradecer a participação de todos os internautas que enviaram perguntas. Eu vou ficar devendo algumas aqui, porque o senhor bateu o recorde até o momento de perguntas, viu, obrigado, deputado Luiz Calixto? Mas, eu queria falar de saúde, um pouquinho de educação. Pois é, o senhor se alongou demais nas suas respostas. Mas você me dá 30 segundos para a saúde? 30 segundos. Que eu queria mostrar para as pessoas por que algumas coisas não funcionam no Acre. No ano de 2010, a Prefeitura fechou 3 postos de saúde e manteve 2 em atendimento precário. Ou seja, quando falta gestão, quando falta planejamento, quem acaba pagando o pato é a população. Fecharam o Cláudio Vitorino, fecharam o posto lá do Esperança e fecharam esse da Vila Ivonete. E ficou funcionando precariamente. Fecharam para reformar. Mas você fechar 5 postos de uma vez? Estavam reformando. Não. Você tem que planejar exatamente para que isso não ocorra de uma vez só, para que a população não sofra. Porque durante esse período, Alain, nós tivemos aumento de casos de tuberculose, casos de leishmaniose. Os exames de prevenção
do colo de útero aumentaram. E aí você diz assim, Calixto, e como é que tu sabe disso? Fácil, pesquisando, está aqui. Nos dados do DataSUS. Então, a população tem que ficar observando esses fatores. Você quer um outro exemplo de má gestão? Seu tempo estourou. Sim. O posto de saúde Cláudia Vitorino... Seu tempo estourou, passou por 8 aditivos contratuais. Ou seja, um prefeito que não consegue reformar um posto de saúde em 3 anos, é melhor não ser prefeito. Gente, acabou o tempo, infelizmente. Deputado, obrigado pela tua vinda. Foi um prazer, obrigado. Eu agradeço. Eu quero pedir perdão aos internautas, não deu tempo de fazer tudo. Você vê como fala muito, mas... Mas como é que você faz política sem falar? Tem que falar mesmo. O programa foi curto hoje para tanta informação. Muito obrigado a vocês que participaram conosco, os internautas. Muito obrigado a todos em casa que também assistiram. Amanhã tem mais e você está conosco. Uma boa noite a todos e até lá.